vamos fazer aquilo e não viabilizamos. Aí a frustração. Por quê? Porque eu tinha minoria na Câmara. Nós tínhamos minoria na Câmara. E tivemos minoria 4 anos. Não conseguimos construir maioria na Câmara. Por que não construímos? Porque para ter maioria na Câmara, nós teríamos que ter comprado o voto de vereador. E comprar voto de vereador é crime. Comprar voto por cargo, comprar voto por coisa pior. Claro que nós teríamos feito muito mais do que fizemos, e fizemos muito. Não é mérito meu, é mérito de uma equipe, de um apoio popular que tivemos, sem o que o meu mandato teria sido cassado no primeiro ano, quando me moveram o Tribunal de Contas, que também era um instrumento político contra o nosso governo. Assim como a Câmara Municipal, eu tinha minoria na Câmara Municipal, e o Tribunal de Contas como um instrumento político para perseguir e para inviabilizar o nosso governo. Até então, aquele Tribunal de Contas nunca havia rejeitado conta de prefeito nenhum. Inclusive, Maluf, em todas as gestões que ele teve aqui na cidade. O meu governo teve, os 4 anos, todas as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Da primeira conta que eles rejeitaram, encaminharam o parecer para a Câmara, porque ele é um órgão assessor da Câmara Municipal, e a Câmara Municipal, na qual eu não tinha maioria, tentou cassar o meu mandato. Só não conseguiu, porque a sociedade se mobilizou, a população da periferia acampou 4 dias e 4 noites na porta da Câmara e arrancou dos vereadores a preservação de um mandato que o povo tinha construído naquele momento. Então nós não conseguimos, e a última conta do meu governo que teve aprovação através da Justiça, eu tive que recorrer às outras 3 contas. A primeira, a Câmara foi pressionada e teve que aprovar as contas e não cassar o mandato. As outras 3 eu tive que ir à Justiça. A última eu ganhei agora recentemente. A Justiça deu ganho de causa. A última conta, depois de 20 anos, mais de 20 anos, a última conta do nosso governo, que foi rejeitada pela Câmara Municipal. Portanto, não conseguimos aprovar o projeto de lei, não que ele não tivesse viabilidade, não que ele não tivesse sustentação constitucional legal, que alegavam também isso que era inconstitucional. Nós tínhamos parecer de juristas renomados aqui da cidade e do país, que diziam com todas as letras, essa medida é uma medida constitucional, e mesmo assim não houve apelo, perdemos na Câmara, e pior que isso, eles reduziram os recursos para transporte em 50% em relação à gestão ao ano anterior do orçamento da cidade. Quer dizer, era perseguição mesmo. Enquanto os governos de Maluf e companhia tinham mais de 20% de liberdade para manipular no orçamento, ou seja, manobrar o orçamento sem ter que submeter à Câmara, 20% do orçamento eles tinham liberdade de remanejar dentro das prioridades e das necessidades do governo. A mim eles deram 1%, era a margem de liberdade que eu tinha para administrar o orçamento da cidade. Portanto, não foi brincadeira, e uma mídia, sobretudo a mídia, não havia as redes sociais que temos hoje, não havia os outros meios da mídia alternativa, era a base mesmo da Folha de São Paulo, do Estadão, do Jornal da Tarde, que fez uma verdadeira campanha de desmoralização contra o aumento do IPTU, e mais ainda, desqualificando aquelas políticas inovadoras que o nosso governo estava imprimindo, implantando na cidade a duras penas. Eu fico muito feliz também, primeiro, de ver que a juventude, os jovens estão resgatando uma ideia e uma proposta, e eu tenho certeza, e minha intuição poucas vezes falha, de que tem muita chance de vocês conseguirem acumular força política e pressão política, não só para obter as assinaturas, eu não consegui isso rapidamente, mas exercer uma pressão tão forte. Isso é uma questão política, não é uma questão técnica, não é uma questão meramente administrativa, de governo da cidade, de compreensão da cidade, da mobilidade da cidade. Isso é uma questão essencialmente política, porque nós vamos mexer na renda dos mais ricos, nós vamos mexer na possibilidade de distribuir um pouco mais
né, aquilo que todos geram sob a forma de tributos, de impostos, e corrigir um pouco essa enorme distorção que existe na cidade. E uma outra coisa que me dá também muita alegria, que está se resgatando também agora, depois de 20 anos do nosso governo, é a busca da verdade sobre os crimes da ditadura militar. Naquele tempo, nós abrimos a vala clandestina do cemitério municipal do Perus, construído por Maluf. Naquele tempo, o Perus era mais longe do que era hoje, né? Porque era mais periferia do que era hoje. Exatamente foi ali que ele mandou construir o cemitério, que era para onde enterrar, né, os jovens, né, militantes da democracia, das liberdades, que deram a sua vida por isso. Nós descobrimos, identificamos pelo Instituto, né, de Investigação da Unicamp, 7 desaparecidos políticos estavam enterrados naquele cemitério. Isso há 20 anos atrás. Nós trouxemos essa verdade a público, identificamos os restos mortais desses desaparecidos políticos, devolvemos esses restos mortais aos seus familiares, que tiveram pelo menos o conforto de saber o destino dos seus filhos, dos seus companheiros, dos seus parentes, dos seus amigos, e puderam depois enterrá-los num lugar onde eles pudessem reverenciá-los e acabar com a angústia de ficar esperando a qualquer hora que vem a notícia de quem foi vitimado pela ditadura militar. Tem uma senhora de 98 anos, a mãe de Rosalina Santa Cruz, ela mesma vítima da ditadura militar, que tem um irmão desaparecido, Fernando, era estudante na época. Ele desapareceu, até hoje não se tem notícia dele, e ela ainda hoje permanece na mesma casa onde ela vivia quando o seu filho era vivo, lá em Recife. E é uma casa, inclusive, inconveniente para ela, que tem quase 100 anos, né, com escadaria, com coisa. Ela não quer sair de lá, dizendo que é a única referência que o filho tem, e quem sabe, se ele aparecer, ele vai encontrar, porque a casa ainda está lá e eles estariam ainda na mesma casa. Quer dizer, é uma angústia pior do que o sofrimento de saber que o filho está morto, que os restos estão ali e que, portanto, pelo menos a família tem o conforto de poder, né, saber dessas coisas e poder, né, levar, né, as suas orações àquele ente querido. Hoje está se discutindo no Brasil, né, a busca da verdade, o resgate da memória e fazer justiça às vidas da ditadura militar. E está tendo enorme resistência. Querem fazer uma comissão da verdade que não pode até chegar a alguma verdade, pode até chegar a resgatar a memória, mas não prevê a reparação, não prevê justiça, porque a lei da anistia, desculpe eu estar me estendendo para outros temas, mas vocês jovens que não viveram aquele tempo, vocês têm que conhecer essa história, vocês têm que resgatar a verdade sobre aqueles tempos. Porque a gente só tem condições de estar aqui, discutindo sobre essas coisas, reunidos, sem ter olheiros para depois nos pegar lá na saída, é porque essas pessoas desapareceram, foram torturadas, foram mortas, e a lei da anistia brasileira não é uma lei de anistia verdadeira, porque anistia também os torturadores. Anistia aqueles que mataram, que torturaram, que desapareceram, esses são igualmente anistiados, porque é uma lei da anistia meia boca. Foi um pacto entre os ditadores que estavam saindo do governo, a sociedade civil que estava redemocratizando o país, porém é uma lei que, julgada recentemente pela OEA, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, julgando um caso de familiares desaparecidos do Araguaia, né, condenou o Brasil a tomar diferentes medidas no sentido de fazer justiça aos familiares e aos mortos e aos opositores ao regime militar, exatamente devendo
resgatar essa verdade, essa memória e fazer justiça, punir, como outros países, Argentina, Uruguai, Paraguai, o Chile, já o fizeram há muito tempo. Ainda hoje tem generais lá na Argentina presos, com prisão perpétua, porque foram eles criminosos e responsáveis pela morte, a tortura e o desaparecimento de muitas pessoas. Por que eu estou me lembrando disso agora? Primeiro que é um tema que está na ordem do dia. E nós temos que nos posicionar sobre essas questões. Não dá para passar a cabeça e dizer revanche. Não é revanche. É para limpar a história recente do nosso país. Nós temos que passar o país a limpo. E sem essa verdade, sem o resgate dessa memória, e sem se fazer justiça a essas pessoas, nós não podemos dizer que completamos a redemocratização do país. Nós estamos com uma redemocratização inacabada. Além de não termos democracia social, não temos democracia econômica, temos apenas democracia política, de poder votar e ser votado, ainda mais não se tem uma democracia política plena, porque ainda não se fez justiça àqueles que lutaram, deram a vida, dezenas de anos de exílio, e os desaparecidos que ainda estão sem revelação a respeito do que aconteceu com eles. Isso nós fizemos no nosso governo. É uma questão de ter vontade política. Para quem tem vontade política, vai buscar apoios na sociedade, aos que interessa em relação a essas medidas, e faz essas medidas. Dizer que é o possível, eu não quero o possível, eu quero o impossível, para que ele se torne possível. E senão a gente não avança e a história não avança. Uma proposta de emenda constitucional é muito mais complexa, muito mais complicada, muito mais difícil de ser aprovada do que uma lei ordinária, mesmo uma lei complementar. Mas se a gente fosse só fazer as coisas que a gente está certa que vai vencer, não vai nada. Então nós vamos entrar com a PEC, estamos entrando com a PEC, e com esse movimento que vocês estão desencadeando, vai ser uma força a mais para conseguir as assinaturas para essa PEC e para conseguir que ela tramite na Câmara, tenha quórum qualificado para aprová-la na Câmara, tenha quórum qualificado para aprovar no Senado e se tornar de fato o transporte um direito social, previsto na Constituição Federal, no artigo 6º da Constituição, que estabelece a educação, a saúde, a segurança e tantos outros direitos sociais que estão inscritos no texto da Constituição, embora nem sempre as políticas públicas realizem o que está conquistado e previsto no texto da Carta Magna, que é a Constituição Federal. Mas uma iniciativa como deputada é encaminhar e tentar fazer aprovar essa PEC do transporte como um direito social reconhecido pela própria Constituição Federal. E uma outra iniciativa, nós já conseguimos aprovar um requerimento na Comissão de Transporte. Eu não sou membro da Comissão de Transporte na Câmara, sou membro de outras comissões, mas consegui através de um companheiro nosso, que inclusive é irmão do Stedley e que é deputado federal, e ele é membro da Comissão de Transporte. Ele já entrou com um requerimento de audiência pública para levar a discussão sobre a questão tarifária. E no foco dessa discussão está a questão da tarifa zero. Então, vocês aqui e a gente lá, quem sabe a gente incendeie esse país inteiro em torno dessa questão que é fundamental, sobretudo por esses aspectos que a gente conseguiu apontar rapidamente aqui. Então, eu agradeço o convite, estou muito feliz. Eu me renovei é como se desse uma dobra na história de 20 anos atrás. Está aqui com o Mauro, está aqui com o Lúcio Gregório, que não está aqui, mas eu sei que ele anda viajando com vocês por aí afora, discutindo esse tema, e o Jairo. Nós tivemos a melhor equipe de governo que um governante poderia ter. Por isso que nós acertamos tanto. Nós tínhamos um secretariado nível ministerial, Paulo Freire na educação, Marilena na cultura, Eduardo Jorge na saúde, Lúcio Gregório no transporte junto com o Mauro e o Jairo, Paulo Singe no planejamento. Qual é o presidente da República que tem um ministério desse naipe, desse porte? Por isso que a gente acertou mais. E por que a gente tinha o apoio popular? Senão sequer a gente tinha conseguido chegar ao final do nosso governo. E para finalizar, eu acabei de pagar uma conta por uma decisão de governo
tomada nos primeiros meses do nosso governo. Em março, assumi em janeiro, em abril, abril, nós publicamos uma matéria apoiando um dia de greve dos trabalhadores do transporte. Não apoiando a greve, evidentemente, mas apoiando a razão política daquela greve. E por isso eu fui processada. Teve uma ação civil de um cidadão aí, ligado a um deputado que tinha uma banca de advogados só para tentar me pegar lá no governo, o Campos Machado, que tinha uma banca... É ele mesmo, eu próprio. E eu saí com mais de 100 processos nas costas da Prefeitura de São Paulo, e uma desses foi a condenação. Eu perdi nas 3 instâncias, que eu teria usado o dinheiro público para publicar uma matéria apoiando uma greve dos transportes da cidade de São Paulo. E veja bem, eu preferia ter pago com o meu dinheiro aquele custo daquela matéria, mas como foi uma decisão de governo, era o governo que estava pagando aquela matéria na Folha de São Paulo, do Jornal da Tarde. E por conta daquela despesa extraordinária, aquele prejuízo enorme que eu dei aos cofres municipais de São Paulo, eu peguei um processo cuja condenação se deu no final de 2008. Em 2009 eu fui condenada a pagar R$352 mil. E aí eu tive que empenhar o único bem que eu tenho, que é um apartamentozinho de 70 e poucos metros quadrados, e um carrinho já meio usado. Tive que penhorar para poder responder, e 10% dos meus honorários de deputada sendo depositada automaticamente pela Câmara na Justiça para pagar à Prefeitura de São Paulo esse prejuízo que eu dei de ter publicado e pago aquela matéria nos jornais. Só que a sociedade soube disso e disse: não, você não vai pagar essa conta. E a sociedade pagou essa conta. Era gente depositando R$2, gente depositando R$20, gente depositando R$20 mil, gente depositando R$5 mil. Quando eu cheguei com a conta toda para pagar, já estava em R$360 mil, porque ia se reajustando, embora a inflação baixa, mas ia reajustando no curso de mais de 20 anos em que esse processo rolou. Então isso está no meu currículo. Eu faço questão de dizer: eu fui condenada pela Justiça porque não estava no governo para esconder os meus compromissos. Os meus compromissos é com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com a reforma agrária, com a reforma urbana, com os direitos sociais, com a democracia na sua dimensão plena, que é a democracia política, econômica, social, e é por isso que vocês estão lutando. E ainda bem que a juventude volta outra vez, vai para as ruas, assume essas bandeiras, e é isso que nos alimenta, nos sustenta e nos mantém jovens, apesar da idade. Obrigada.